Bom dia, hoje, dia 22 de setembro de 2024. Mais um domingo, mais um evangelho no lar. Como eu sempre falo todo domingo, um evangelho no nosso lar. No meu lar, que se expande para o seu lar, que se expande para o seu bairro, que se expande para a sua cidade e para todo o planeta Terra. Este evangelho, ele é baseado nos ensinamentos de Allan Kardec, nas transcrições dos espíritos, mas ele traz sempre a boa nova para você, de qual religião você for. Então, embora seja um evangelho lido, como eu sempre falo, do Evangelho segundo o Espiritismo, da editora Boa Nova, tradução do Salvador Gentili, portanto estou na página 74, mas ele vai trazer para você a Boa Nova que serve para o seu coração. Então eu gostaria de dizer, tanto que a proposta é a leitura interpretativa livre desse Evangelho, mas que ressoe com as vivências que estamos sentindo agora na quinta dimensão, na transição planetária. Então lembra, sempre eu falava, é o Evangelho com vistas para a ascensão do planeta. Mas eu também lhe digo que é um Evangelho para a vida. Então, vamos quebrar essas barreiras essas muralhas que dividem as religiões, porque Deus não tem religião e Jesus também não. Nós temos o nosso norte, que é aquela religião que a gente segue. Eu me sinto espiritualista, então não gosto muito de rótulos, mas se você tem a sua religião, ouça com carinho também essas palavras, pois elas lhe trazem a boa nova. E assim é. Pegue seu copo com água para ser fluidificado. Hoje eu coloquei uma frequência de fundo aqui, que é de Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel à nossa frente, Arcanjo Miguel atrás de nós, Arcanjo Miguel à nossa direita, Arcanjo Miguel à nossa esquerda, Arcanjo Miguel acima de nós, Arcanjo Miguel abaixo de nós. E ele nos sustenta, e ele nos protege, e assim é. Gratidão, Arcanjo Miguel. Então vamos começar, estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, o item 6, que diz assim: mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos, o que o parecem atingir por fatalidade. Então tem males, tem aflições que aparecem na nossa vida e que parecem ser meras fatalidades, que a gente não buscou com as próprias mãos. Do nada acontece, a gente fala, nossa, foi uma fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda dos seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e em seguida as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Então, quando a gente vê assim uma história, por exemplo, nossa, morreu tão jovem, foi uma fatalidade, um acidente, igual está dizendo aqui, ou uma criança que nasce com uma enfermidade muito séria, um bebê, e a gente fala, nossa, que dó, que compaixão sentimos. São situações que a gente se compadece muito
E aí a gente pensa, meu Deus, por que aconteceu isso com tal pessoa? Foi uma fatalidade, assim, não havia nada que pudesse ser feito para evitar ou nada que pudesse ser feito para ser diferente. Então a gente pensa que aquilo foi um bilhete na loteria, né? Ao contrário, né? Porque estamos falando das aflições. E 1 em 1 milhão, né? E a gente pensa que aquilo nada tem a ver com outras épocas, com outras vidas, com outras situações. A gente pensa só nessa vida. E a gente, então, quando tá falando aqui nesse primeiro parágrafo, tá dizendo das situações que a gente não tem controle, né? Que a gente não foi lá e buscou nessa vida com as próprias mãos, né? Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente, nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste. Sem compensação, que não podiam evitar, que estão na impossibilidade de mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Eu volto a dizer, quantas vezes eu já me fiz essa pergunta exatamente como ela está aqui no Evangelho. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, até a juventude me fiz essa pergunta. E era um momento que talvez eu me vitimizava, né? E também eu desconhecia o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A Boa Nova. Eu comentei já com vocês que é só um exemplo rápido, que meu pai morreu, eu era muito jovem e eu sofri muito, e o sofrimento é um ato, é uma vivência muito solitária, né? O luto é uma vivência muito, muito solitária de cada um. E eu me perguntava muito, por que fulano ainda tem o pai? Por que isso aconteceu comigo e não com o outro? Mas não só isso, eu sempre fui uma criança que observava o mundo ao meu redor. E eu falo que eu já cheguei aqui na Terra pensando no todo. E eu olhava e falava, por que tantos tem tão pouco e poucos tem muito? Por que fulano tem tudo o que deseja, vem tudo tão fácil e outro tem que lutar tanto? Então eu sempre me perguntei essas diferenças, né? Por que uma mãe perde seu filho, despede do seu filho tão cedo e a outra tem um filho saudável, bonito? Da mesma forma, eu sempre pensei, por que tem mães que matam seus bebês, ou que doam seus bebês, ou que vendem os seus bebês? E tem outras mães que lutam a vida inteira para ter um filho e não conseguem. Então, eu sempre me perguntei essas questões extremistas, né? E aí o Evangelho está fazendo essa pergunta aqui para nós, no segundo parágrafo da página 74, né? Daí ele vai dizendo o seguinte, ó. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram a vida, senão sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra. Então, o que está dizendo para nós? Se fosse pensarmos assim, por que tem crianças que morrem tão cedo, né? Como eu já falei, e que chegam aqui e só sofrem, né? Só vivem em sofrimento e outras não. Daí ele fala o seguinte, a gente pode até pensar, meu Deus, mas que injustiça divina, né? Por que essa providência de Deus trouxe questões tão ruins para alguém e coisas tão boas para outros? Qual é a diferença, né? Então ele continua. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem nem o mal? Não tiveram tempo nem de errar, né? Nem de acertar, nem de aprender, vieram e já foram embora, né? Entretanto, então agora ele vai explicar para nós, né?
Em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se faz, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Então, porque eu não tinha resposta para isso. Eu via as diferenças entre as riquezas, entre os sofrimentos, entre as vivências das pessoas. E eu pensava, por que é tão diferente com uma pessoa e outra? Por que tantos sofrem tanto e outros parecem ter uma vida tranquila? O que acontece por trás disso tudo? Foi aí que eu falei, não, peraí, que eu preciso buscar mais conhecimento para entender. E foi a luz aqui do Espiritismo, né, que trouxe para mim a resposta. E indo além do Espiritismo, como eu sempre disse, somos muito gratos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós temos a consciência de que não estamos sozinhos no universo e de que a Terra é uma das moradas, como nós já falamos em itens anteriores. E há vidas que precedem essa. Então, nas vidas anteriores, com certeza, deixamos uma dívida para a posterior. E é por isso que estamos aqui de volta. Só para, Dani, então só para pagar o que fizemos em vidas anteriores? Claro que não. Então agora eu chamo, né, a questão da ascensão planetária, da ascensão das almas, para dizer que estamos aqui em experiências. Então nós viemos para novas experiências e também para quitar dívidas pretéritas e também para quitar karmas que deixamos para trás, né? E aí, Dani, então aquela história de que a gente escolhe, é verdade? Sim, é. Hoje eu tenho plena consciência de que eu escolhi tudo o que eu já passei, que eu estou passando e que eu ainda vou passar. Isso vai evitar o meu sofrimento? Não, não vai. Eu falo que todo mundo tem uma história boa e ruim para contar. Tem coisas maravilhosas que acontecem na minha vida e tem coisas muito tristes que já aconteceram também. E eu espero que as dívidas tenham acabado ou estejam terminando. Mas para quem é mãe, por exemplo, sempre pensa no seu filho, né? O mal maior, uma tristeza maior que poderia acontecer comigo na minha vida seria em relação ao meu filho. E eu sempre penso, é a minha maior referência de tristeza. Mas, se algo acontecer, eu sei que foi escolha minha, no meu plano reencarnatório. Mas, então nada seria um infortúnio ou um acaso, né? Mas isso não vai evitar o meu sofrimento. Isso não vai fazer que eu sofra menos, só porque eu tenho consciência de que foi uma escolha minha, uma escolha dele. Todas as relações que eu passar com meu filho serão escolhas nossas num plano de reencarnação, de reencontro aqui na Terra. Mas não evita o sofrimento. Então não se culpe. Não se culpe por sofrer no momento de sofrimento, mas também não permaneça no sofrimento para sempre. Não se culpe por ter escolhido tal coisa, porque você está, entre aspas, pagando dívidas passadas. E também da mesma feita, são as felicidades que você vive, é porque você merece. São experiências que você tem o mérito de viver. Então aproveite-as, aproveite o caminho, tá? Último parágrafo. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não expia hoje, expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está na expiação de seu passado.
A infelicidade que à primeira vista parece imerecida tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Olha que lindo esse final, né? Mas eu chamo atenção para o momento atual da Terra. Nós estamos subindo uma oitava e estamos ascendendo em relação ao planeta, né? Na Federação Galáctica dos Mundos. Nós estamos ascendendo na espiral dos mundos e nós estamos ascendendo enquanto seres. E se você está aqui nesse vídeo, se você está ouvindo esse evangelho, se você chegou até aqui, se você já leu alguma coisa ou ouviu alguma coisa antes, ou é a primeira vez que você ouve esses termos, ascensão do planeta, ascensão das almas, saiba que a partir de agora, quando se fala em Apocalipse, não é o fim do mundo, é a revelação. Tudo está sendo revelado. Então, muitas das coisas que erramos aqui, agora serão pagas aqui. Então, evoluindo aqui um pouquinho essa fala do Evangelho, do item 7, capítulo 5, a maioria das questões que seriam kármicas para outra vida, ou dívidas para outra vida, nós agora pagamos aqui mesmo. Eu não sei vocês, mas eu já consigo visualizar. Ah, isso aconteceu por conta daquilo que foi feito antes. Já é um pagamento. Então, é claro que pode sim ficar dívidas para vidas futuras, mas está acontecendo muito de pagarmos aqui mesmo. É sempre a lei de ação e reação. Então, orai e vigiai, vamos nos policiar, vamos nos esforçar para ascendermos. Namastê. E está feito. Namastê. E vamos pensar que, como eu tenho ouvido muito, eu preciso ser perfeito para ascender. Não. É como se fosse uma grande escola de almas, precisamos tirar a média, né? Fecharmos com a nota na média. Se você está aqui, volto a dizer, você está no caminho certo. Esse foi o ensinamento de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem o vídeo, para que essa mensagem possa chegar para outras pessoas também, essa singela mensagem. Eu agradeço profundamente aos meus mestres, aos meus mentores. Agradeço aos seus mestres, aos seus mentores, que toda a água da nossa casa seja limpa e fluidificada. Que possamos ter uma boa semana. Que Arcanjo Miguel nos proteja na nossa caminhada. E assim está feito. Namastê. Eu amo todos vocês. Estamos juntos nessa caminhada. Gratidão por você ser exatamente quem você é. Um grande beijo no seu coração.